Olá, estamos começando mais um episódio do podcast HUEL com você. Eu sou Ana Luísa e o tema de hoje é a campanha Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre o suicídio. Um tema de saúde pública que precisa ser abordado com seriedade. E para isso nós trouxemos dois convidados que fazem parte da equipe multiprofissional de saúde mental aqui do Hospital Universitário. Está com a gente hoje o médico residente em psiquiatria da UEL, Eduardo Leite, que tem experiência em medicina da família e comunidade e atendimento de urgência, emergência e atendimento pré-hospitalar. Temos conosco também a psicóloga Maíra Cristina Teixeira Batista, que atua no Hospital Universitário desde o ano passado, integrando a equipe multiprofissional de saúde mental e colaborando com a psiquiatria. Tem formação em psicologia hospitalar e atende com olhar psicanalítico. Bem-vindos. Obrigado. É um prazer a gente receber vocês para falar de um tema tão importante. Lembrando que esse episódio está disponível em áudio no canal HUEL com você no Spotify e também no nosso canal no YouTube, Hospital Universitário da UEL. Bom, o movimento Setembro Amarelo ele começou em 2015 aqui no Brasil e foi inspirado pelo Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e tem o objetivo de promover discussões sobre o assunto, né, que muitas vezes é tratado como tabu. Os números são preocupantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Eduardo, quais grupos são mais vulneráveis ao suicídio? Quais transtornos mentais são frequentemente associados, né, a esses indivíduos? E existem fatores biológicos, familiares, sociais e culturais que aumentam esse risco? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de toda a equipe aqui do HUEL, especialmente aí o pessoal do Departamento de Comunicação. É um assunto muito importante, tá? A gente tem que quebrar esse estigma, a gente tem que deixar de ver o suicídio como tabu. E para isso, esse espaço, na minha opinião, ele é muito valioso. Então, muito obrigado mesmo por novamente esse convite, tá certo? Bom, falando sobre a tentativa de suicídio, com certeza ela é mais prevalente em determinados grupos. Tá? A gente tem informações da própria Organização Mundial de Saúde, da OMS, que aponta para a gente uma prevalência um pouco maior nos extremos da vida. Ou seja, tanto na adolescência e início da idade adulta, quanto na velhice, a gente observa dois picos de incidência dessas tentativas e, infelizmente, do suicídio consumado também. E aí existem algumas razões pelas quais esses indivíduos tentam mais do que a outra parcela da população. Se a gente pensar no adulto jovem, no adolescente, são indivíduos expostos a muita pressão social, a questões de bullying, a vulnerabilidade social como contextos de violência, são populações mais sensíveis a questões de preconceito, porque muitas vezes incorporam minorias sociais. E já no final da vida, a gente tem outras problemáticas, como o abandono de familiares, falecimentos de entes queridos, doenças crônicas que vão aumentando a prevalência no final da vida. Então, essas duas populações, infelizmente, são nelas onde a gente observa maior índice de tentativas e de suicídio. Quanto aos fatores de risco, como você mencionou, existem vários. Por exemplo, se a gente analisar o olhar biológico, a gente vai notar que existem traços familiares, ou seja, há um componente genético que faz com que indivíduos que tenham familiares de primeiro grau, que tenham tentado ou cometido suicídio, tenham maior prevalência de tentativas e de suicídio também. Isso acontece por várias razões, seja por fatores psicodinâmicos, que a Maíra está mais apta a falar do que eu, mas também por fatores genéticos, uma vez que quem tem transtorno depressivo, além de ter também toda uma questão de vida acompanhada desse transtorno, tem um fator genético, uma herdabilidade também por trás. Mas não é só fator genético, não é só biológico. O estilo de vida, o meio que essa pessoa está inserida, por exemplo, meios de muita pobreza, de violência, de vulnerabilidade, vão impactar diretamente nessas taxas de prevalência de suicídio, porque, primeiro, o indivíduo
tem muito mais dificuldade de acesso à saúde, certo? Ele vai procurar menos o médico, ele vai ter menos acesso à medicação, vai ter muito mais dificuldade de fazer terapia, de manter essa terapia, mas também porque está exposto a estressores muito importantes. Maíra, aproveitando a sua experiência profissional, né? Quais são as principais razões que levam os indivíduos a essas tentativas, né, de suicídio que você observa, incluindo os aspectos psicológicos, que é mais a sua área, né? E como o estigma e a falta de apoio influenciam essas situações? Eu também queria agradecer o convite aí, né, da comunicação, né, esse é um tema extremamente importante para a gente abordar, né, porque até aqui no HU, né, no Hospital Universitário, a gente recebe muitas tentativas, né, e a gente lida com isso praticamente todos os dias, o ano inteiro, né. Então, assim, isso é um tema de muita importância para a gente lidar mesmo, para a gente falar e para as pessoas saberem mais disso, assim, diariamente mesmo. Bom, o que leva um indivíduo a isso, né? Eu acho que isso é uma pergunta bem importante, né? E também a resposta que vai, talvez, decepcionar muitas pessoas, né? Porque não tem uma causa própria. Uma causa própria em que sentido? Talvez cada um é um, né? Quando eu chego para conversar, quando a gente vai ver o que está acontecendo, cada indivíduo está em sofrimento pelas suas próprias causas, né? Cada psicológico é um, cada vida é uma. Então é aquela coisa, né? Freud já dizia, né? Sempre trate um caso como o primeiro, né? Porque cada um está em sofrimento pelo seu ali, pelas suas questões. Claro que entra tudo isso que o Dr. Eduardo está dizendo, né, das questões de vulnerabilidade, acesso à saúde, dos transtornos, né, mas quando a gente chega para conversar que está, né, naquele desespero e da tentativa que a gente recebe muito aqui, né, e que leva muitas vezes a pessoa a conseguir cometer o ato, né, eu acho que todos os aspectos são muito particulares, né. E a prevenção disso também é uma coisa muito importante, né? A gente talvez vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? Como tratar disso? Bom, as pessoas que fazem isso é porque estão em desespero, né? A prevenção também, eu acho que vai para um lado do tipo a falta de acesso à saúde, mas a pessoa talvez deixa tempos de um sofrimento ali que vai se dando e ela não se dá conta de que não está bem. Então, assim, prevenir é poder se cuidar, né? Poder não deixar chegar a esse ponto, porque o desespero leva ao suicídio, né? O suicídio é uma coisa muito anti-vida e a gente não é feito para isso, né? Então, assim, lidar com isso é uma coisa muito importante, né? E essa coisa da vergonha, de não querer falar, de lidar com os transtornos, que é uma coisa de extrema importância hoje em dia, né? Que muitos não têm acesso, vai para as minorias. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você comentou de cada pessoa tem o seu... vai lidar de uma maneira, e eu acredito que às vezes, talvez, não sei, queria até que você comentasse, mas é muito pouco isso, porque vai contar para alguém, a pessoa, mas é só isso que tá... Só frescura, o sofrimento ele acaba sendo colocado de lado, ou daqui a pouco vai passar, isso que eu tô sentindo não é tão importante. Não é, porque a gente vê tentativas aqui por coisas muito pequenas, talvez, assim, que a pessoa... Muito pequenas no sentido, assim, quando a gente olha de fora, para aquele que não está sentindo, é visto como muito pequena, mas para quem está sentindo aquilo, é algo que tira a vida, gente. Então, assim, é muito curioso, assim. Por isso que eu digo, tem algo que leva, sei lá, uma perca disso, não tem algo que eu possa te dizer com certeza. É claro que términos de relacionamento, quando não está indo bem no emprego, ou quando a pessoa está decepcionada com a vida, não está satisfeita com aquilo que está vivendo, né? Isso são fatores que a gente pode colocar num geral. Mas quando a gente para ouvir cada caso, eu nunca vi um igual ao outro. Não tem dois iguais. Cada vida é uma, cada pessoa sabe o que sente, né? E muitas vezes as pessoas banalizam o que os outros sentem quando vai contar, quando tenta pedir ajuda, quando vai... Então isso é muito curioso, assim, né? E o tratamento é poder se ouvir, né? Poder a gente ouvir, poder olhar para tudo isso, porque se a gente não olha, né? Como que vai ficando, né? A situação a ponto de chegar ali no desespero, fazer uma tentativa dessa, que é uma coisa tão séria, né? Sim. Eduardo, quando o paciente chega aqui no HU pela tentativa, né? Quais são os protocolos aqui do hospital
para avaliação de risco? Como que esse paciente é atendido aqui no HU? Bom, essa é um atendimento, evidentemente, muito complexo, né? Uma tentativa de suicídio, como a Maíra bem colocou, é muito diferente uma da outra sempre, né? Nunca existem dois casos iguais, pelo menos eu nunca vi. Obviamente, existem comunalidades entre os casos, coisas assim que a gente observa um pouco mais, né? Até complementando a resposta que você me pediu da primeira pergunta sobre fatores de risco, é importante lembrar também que tem fatores de risco também psiquiátricos, né? O transtorno depressivo, o transtorno bipolar, alguns transtornos de personalidade, a saber, o transtorno borderline, esquizofrenia, todas essas coisas estão envolvidas. Mas a gente nunca sabe qual que é o desencadeante final. Exatamente. E pode ser esse detalhe que a Maíra falou. É. De qualquer forma, quando aconteceu a tentativa, que o paciente vem para o HU, o primeiro passo é, obviamente, a gente entender por quê, o que aconteceu. Então, passa por aquela etapa que a gente chama de triagem. A gente obtém os dados demográficos desse paciente, nome, idade, onde vive, familiar, profissão, o que aconteceu, tentou de que forma, tomou medicação, tentou se enforcar, o que aconteceu ali. E aí o paciente passa para essa etapa que a gente chama de estabilização médica inicial. Pode ser pelo pronto-socorro pediátrico, pode ser pelo pronto-socorro adulto, cirúrgico, vai depender de quem é e do que aconteceu. E ali o paciente, obviamente, fica monitorizado, passa por todo um processo de estabilização inicial, recebe antídotos quando há antídotos e há necessidade, passa por cirurgia quando foi algo mais grave que necessite disso. Enfim, há essa conduta médica inicial. Feita essa primeira estabilização, o indivíduo passa daí a ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. Aí a gente entra em cena, eles nos chamam através de um parecer de consulta, e aí vai o médico, o residente da psiquiatria, no caso, psicóloga, assistente social, e a gente averigua o que aconteceu. Né, os fatores de risco, as tentativas prévias, comorbidades psiquiátricas, a rede de apoio. Se a gente identifica que há um risco elevado ainda de uma nova tentativa de suicídio, a gente acaba internando esse paciente. E aí, nesse momento, o paciente é designado para uma ala do hospital que é mais direcionada para o tratamento desses pacientes com transtornos mentais, que é uma iniciativa muito bacana do HU. Tem uma equipe multiprofissional muito comprometida, muito competente, onde o paciente passa com uma enfermagem com treino específico, técnicos com treino específico, nutricionista, psicólogos. Então, ali ele recebe um cuidado diferente, além de um resguardo que é maior, porque um paciente que tentou suicídio, obviamente, precisa de um olhar mais cuidadoso, até para não acontecer nada dentro do hospital. E uma vez ali dentro, se a gente identifica que esse paciente continua com risco elevado, esse paciente pode ser, inclusive, transferido para uma unidade psiquiátrica externa ao HU para uma internação mais prolongada. E nesse momento, assim, né, a gente faz toda uma... Eu acho que toda uma combinação em conjunto mesmo ali com a equipe multi, né? E com a psicologia, né? O que conta muito são as técnicas utilizadas para a gente ver o risco que esse paciente está, né? Por exemplo, se ele ainda mantém a ideação suicida, se teve planejamento ou não, há quanto tempo ele estava pensando nisso, se foi por impulsividade, quais os riscos que ele estava correndo antes ou não, do tipo, se já vinha depressivo, se já tinha crises, se é um transtorno de personalidade, qual o diagnóstico psiquiátrico que ele tem, se não tem, se já fez algum tipo de tratamento. Então, tudo isso conta muito para essa decisão que o doutor Eduardo está dizendo, se vai para uma internação psiquiátrica, se a gente consegue, com o passar dos dias, essa ideação ir passando, se é só um pensamento de morte, se é uma ideação suicida, porque tudo isso vai contando muito com as técnicas que a gente tem para a gente ver como que esse paciente está. Né, para a gente ir levando em consideração a história, as vulnerabilidades sociais, se é um paciente drogadito, se ele usou droga antes de passar por essa tentativa, que acontece muitas vezes aqui. Então, assim, é uma coisa muito importante poder ouvir esse paciente, né?
como eu disse, né, cada caso é um, mas a escuta especializada nesse momento de cada paciente conta muito para a gente, para a tomada de decisão, tanto da equipe, das medicações, né, também para a gente conversar com a enfermagem ali, para que eles consigam ali, dando ali um acolhimento para esse paciente, que nesse momento é muito importante acolher, ouvir a história, né, e tudo isso vai acontecendo em conjunto, né, a chamada ali do serviço social para averiguar um acompanhante para ficar com esse paciente, que é protocolo no hospital, ter acompanhante 24 horas por conta dos riscos e também da vulnerabilidade que ele se encontra naquele momento, né, que tentou tirar a própria vida, e isso é visto muito sério nesse momento, né, porque não tá bem, né, para cometer isso, né, tá num momento de desespero, e aí a partir disso a gente vai tomando ali as iniciativas, se é um hospital psiquiátrico, se é reencaminhado para a rede, quais as iniciativas que a gente vai tomando, assim, nesse momento. Ouvindo vocês falarem, até vou fazer uma pergunta que nem estava aqui no roteiro, mas como vocês enxergam a diferença de um atendimento de uma equipe que foi treinada para isso, para uma que às vezes tem que lidar com a situação? Porque a gente sabe que tem cidades menores, que às vezes não vai ter essa equipe multiprofissional com esse olhar treinado. Vocês já trabalharam assim? Quais as diferenças que vocês veem nesse atendimento? Essa diferença pode significar, inclusive, a diferença entre a vida e a morte em alguns casos, porque o jeito que você acolhe o paciente, o jeito que você conversa, o tipo de escuta que você dá, certos comentários que a gente deve evitar nesse primeiro momento. Isso é frescura, isso é falta de Deus, isso aí sabe, você tem tudo, para que fazer isso? Esse tipo de coisa que, na verdade, traz uma tristeza, reforça uma revolta, deixa o paciente mais isolado, no fundo, isso deve ser evitado. E, infelizmente, é muito comum. Não pense porque são trabalhadores da saúde que não existe um carregar de certos estigmas para o ambiente do trabalho, porque existe, sabe? Não é incomum a gente ouvir, isso é piti, ou coisas do tipo. Então, ter uma população médica, de enfermagem, de técnico, enfim, multiprofissional, treinada para receber esses indivíduos, faz toda a diferença, pensando até no pós-alta, em como esse indivíduo vai se ver depois que sair do hospital, como que ele vai se enxergar na sociedade, evitando uma nova tentativa que aí sim pode ser mais grave. Entendi. Maíra, e qual que é o papel da psicologia no atendimento desse paciente? O Eduardo falou um pouquinho da equipe, né, do psiquiatria e da psicologia. Eu acho que é fazer essa avaliação técnica, né, de que momento ele está da vida, de se ele já fez algum tratamento antes, se ele está conseguindo se ouvir nesse momento para ver se ele consegue até identificar o sofrimento que está, porque muitas vezes, dependendo até do transtorno, né, e dali das condições que ele está, não consegue, então a gente faz essa sensibilização para ele conseguir se ouvir, para ver a gravidade que foi. Uma coisa muito comum que acontece é que os pacientes que tentam suicídio, assim, eles não se dão conta da gravidade, eles mesmos não se dão conta, não é só a questão da equipe, e às vezes, assim, né, que pode acontecer em algum outro lugar que não tem o treinamento, mas às vezes o próprio paciente não se dá conta da gravidade que foi. Não, já tô bem, já quero ir embora. Então, assim, por isso que às vezes a gente deixa uns dias pra gente ir fazendo essa avaliação, com as falas, com o que vem ocorrendo, e aí, cada dia que passa, ele vai podendo se ouvir, se dando uma oportunidade de uma nova vida, né? E aí, com isso, junto com a equipe multi, a gente vai ouvindo a família, vai ouvindo que já não estava bem, vai vendo os problemas, vai conseguindo acertar detalhes da vida para que ele possa voltar a ter uma vida, né? Não uma nova vida, mas uma vida onde de fato tenha uma vida, né? Porque para chegar a esse ponto, né, não é fácil ninguém fazer isso assim, e para chegar a esse ponto já estava em muito desespero, né? A vida, né, a tentativa de suicídio, do ponto psicanalítico, ela pode ser vista como um desespero pela vida, né? Então a tentativa de suicídio, ela é um desespero pela vida, só que ninguém ouviu antes, ninguém ouviu os sinais, ninguém pôde promover nenhum tipo de ajuda. Então, quando chega a esse ponto, né, é um momento que a pessoa está gritando por ajuda. E a gente ali na psicologia poder ouvir isso, né, com técnica, com paciência, dar um cuidado a esse paciente faz toda a diferença. Sim. Eduardo, e tem alguma forma de prevenção, tanto na comunidade como também no ambiente hospitalar? Vocês pincelaram um pouquinho. Eu acho que a prevenção passaria, então, por atuar nos fatores que levam, certo? Primeiro, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, é tocar nesse assunto, dissolver um pouco esse estigma, tirar o suicídio no rol de tabus da nossa sociedade, tratar isso de uma forma natural, técnica, certo? Tratar isso como uma doença, como um processo que
tem e requer tratamento. E não jogar para debaixo do tapete e fingir que simplesmente não existe, né? Porque os números estão aí e infelizmente estão crescendo. A outra forma, na minha opinião, são maneiras de informar essa população, não só no ambiente de saúde. É claro, o posto de saúde tem que fazer a parte dele, o CAPS tem que fazer a parte dele, nós, como HU, a nossa parte. Mas, para além disso, sabe, na comunidade, nas escolas, tudo que puder ser feito para acolher, para informar, é muito importante. Porque esse indivíduo, muitas vezes, tem dificuldade de acesso ao CAPS, ao posto. Então, onde quer que esse indivíduo possa acessar, ter uma porta aberta, ter alguém com treinamento, que sabe escutar, encaminhar, auxiliar, na minha visão é muito importante, né? Porque a gente vê que muitas vezes esses pacientes, por exemplo, os adolescentes, eles vão buscar ajuda na escola, com um professor que eles confiam, com o diretor, mas muitas vezes não tem esse engajamento, essa articulação entre escola e rede de saúde, e ali a gente acaba perdendo muitas vezes uma vida. Essa conversa aqui, eu acho que serve tanto para quem às vezes está passando por uma situação. A Maíra comentou que às vezes a própria pessoa não identifica que é tão sério, tão grave. E também para a pessoa que talvez vá ser abordada por alguém que está passando, como, né, que ela poderia ajudar. A gente sabe que tem profissionais das escolas, da saúde, que talvez tenham um pouco mais de acesso a esse tipo de treinamento ou palestras sobre isso, mas uma pessoa, por exemplo, um amigo que vem, vocês têm alguma sugestão de como a gente poderia ajudar caso a gente seja abordado, de repente mostrando os passos para um encaminhamento pelo SUS, acolhendo essa pessoa? Qual que é eu acho, uma pessoa assim, leiga, né? Assim. Pensando assim, a saúde mental, acho que como um todo, ela é vista como um tabu, né? É só uma ansiedade, tá só triste. Acho que no geral, né, as pessoas não dão muita importância para isso, né? E quantas vezes a gente não ouve aí, né, Eduardo? Não vou tomar remédio, não vou procurar um psicólogo, isso é coisa de louco, né? Então, acho que assim, isso tanto para as pessoas que sofrem, quanto para as pessoas que ouvem isso, é muito difícil ouvir às vezes, né, por conta de que a gente se identifica com aquilo, né? Então, quando a gente ouve, né, alguém que tá passando por uma dificuldade, a gente tende a ignorar. Porque ouvir aquilo é muito difícil, né? Você pode se ver naquela situação, então às vezes a gente ignora, fala, não, outra pessoa vai ver isso, deixa para um profissional. É uma demanda mental para a pessoa. Às também, vezes, né? De conseguir acolher, de falar, não, vai lá buscar ajuda. É importante a gente ter canais de ajuda, né? Tem o CVV, tem aí os postos de saúde que podem fazer os encaminhamentos para o CAPS, né? A gente tem bastante lugar aí onde se pode pedir ajuda, né? E eu acho que a melhor maneira, assim, não sei se o doutor Eduardo concorda, né? A gente pensando aqui junto, né? Nessa questão de prevenção é prevenir o antes, assim, é não deixar chegar a esse ponto, porque quando chega numa tentativa, né? Quer dizer que a coisa já está muito avançada, né? Ou uma doença mental, ou uma depressão profunda, ou seja, né, um transtorno de personalidade, seja lá o que for, né? Uma condição de vida ali que não conseguiu lidar com alguma coisa e foi deixando para depois, né? A gente vai se deixando para depois, né? E é uma coisa que as pessoas não deveriam fazer, né? Se deixar para depois, né? Poder se ouvir mais é muito importante. Seja numa terapia, né? Seja aí num espaço adequado para isso, as pessoas tendem a se deixar para depois, né? Então, acho que o ideal seria as pessoas se ouvirem, ver que não está bem, poder reconhecer isso, né? Porque a longo prazo isso pode chegar, acho que é o tema mesmo, né? E como talvez quem recebe essa informação é poder entender, poxa, isso é sério, né? Isso é muito sério, isso acontece todos os dias, a gente recebe paciente todos os dias, é que as pessoas não têm noção, né? Todos os dias a gente recebe um paciente com tentativas de suicídio. E mais assim, né? São crianças muito pequenas, são jovens, são adultos, são idosos, né? Não tem idade, cor, raça, classe social, é de todos os jeitos, gente. O sofrimento para o suicídio, ele acontece todo o tempo todo, né? Então, isso é muito sério. Maíra, aproveitando a sua fala, eu queria que você falasse das abordagens terapêuticas que estão disponíveis pra gente. Sim, ó. Penso que o psicólogo, né, ele tem as abordagens, né, tem a psicanálise, tem a comportamental, tem a DBT, tem a familiar, se for o caso, ali, se precisar ali de um contexto familiar, porque talvez isso seja o problema, né? Tem todas, né? Qual que é mais ou menos? Eu acho que é aquela que te cabe, né?
seja aquela que te faz bem, aquela que você se identifica, né? Porque o importante é se cuidar, né? Com uma atividade física, né? Sendo ali, podendo falar de si, tendo um espaço para você poder se olhar, né? Então, as abordagens existem ali, né? Dentro da psicologia são várias, mas o importante é ir em alguma, né? E ter uma durabilidade, né? Fazer isso toda semana, poder dar uma atenção para isso, porque às vezes isso é muito difícil a gente conseguir, né? Ter acesso e tudo mais. Tem o CAPS, tem outras, né? As redes às vezes não consegue ali, mas poder fazer um esforço para que você consiga se cuidar, se tratar, porque isso pode, né? Vamos dizer aí, prevenir muitas tentativas por aí. Agora uma pergunta para os dois, a gente começa com o Eduardo, depois para a Maíra. Eu queria que vocês falassem sobre os desafios mesmo que vocês enfrentam na prática profissional de enfrentamento a esses índices, né? Eu acho que, como a Maíra colocou, quando o indivíduo tentou suicídio, as coisas deram errado, sabe? Então, o desafio, na minha opinião, é que a gente esbarra numa questão muito profunda de como a gente se organiza como sociedade. O contexto social dessa pessoa muitas vezes é muito desfavorável, então exposta à violência, à pobreza, à falta de um planejamento familiar, falta de acesso à saúde, indisponibilidade de horário, de recursos para cumprir um tratamento pelo tempo adequado. Então, no meu ponto de vista, quando há uma tentativa de suicídio, todos nós falhamos. Nós como sociedade, o país como um Estado, a gente como serviço de saúde, eu como médico, parece que tudo falhou. E aí aconteceu uma tentativa. Que bom que não foi um suicídio consumado. Muitas vezes, infelizmente, o é. Mas quando ainda há uma tentativa, a gente ainda tem chances de intervir. Mas a minha principal dificuldade aí é intervir no meio em que essa pessoa está. Muitas vezes não há uma estruturação familiar mínima, a gente convoca a família e não vem ninguém. Ou você convoca a família e percebe que há conflitos muito crônicos, muito profundos, difíceis de resolver, principalmente numa internação hospitalar. Questões financeiras muito desorganizadas, muito complexas, que vai ser necessário um longo tempo para resolver. Então essas coisas, na minha opinião, passariam, acho que talvez por um planejamento de política de saúde mesmo, para garantir que esse paciente tenha um acesso melhor, tenha uma estruturação familiar melhor, tenha meios de ter uma vida minimamente digna, equilibrada, para que ele não desenvolva os transtornos que aí acabam levando a tentativa de suicídio. Essa, na minha opinião, é pelo menos a minha principal frustração e dificuldade que eu encontro. Pensando assim, né? A gente tem dificuldades. Aqui no hospital ainda a gente tem, né, a unidade A, que tem ali a Tamília, a enfermeira, né, que cuida, que olha pelos pacientes, né? Isso é uma das coisas que ajuda muito, mas quando a gente se depara ali com pessoas não treinadas ou com ambiente de trabalho que não é tão favorável, ou, por exemplo, isso que o Dr. Eduardo falou, né, sobre a família, sobre as faltas de condição, sobre a falta de percepção da pessoa, do seu problema de saúde mental, ou que não adere a tratamento, que isso é muito comum. Aí a gente vai encontrando um ponto que, assim, a gente pode só ir até aqui. E dá muita angústia, né? Porque, assim, a gente tenta, a gente medica, a gente faz os encaminhamentos, a gente convoca a família, a gente trata ali algumas questões, mas a gente é um hospital terciário, a gente só vai até um tanto. Né? Dali para lá a gente não sabe o que vai acontecer. Então essa é a angústia, né? De poder ir só até um tanto, né? E não saber o que vai acontecer, porque essa angústia de lidar com isso todos os dias é grande. Mas a gente tem técnica, a gente consegue ali minimamente fazer ali, né, todo um trabalho para que essa pessoa saia daqui um pouco mais estruturada, para que ela consiga ali nesse tempo que ela fica aqui sair da crise, para que ela saia um pouco melhor. Mas eu acho que os desafios são os pós, assim, né? Porque daí a gente já sai um pouco da nossa mão. E lidar com isso todos os dias, eu acho que é essa angústia de que, por exemplo, as coisas falharam. E geralmente não começam falhando pela gente, né? Quando chega aqui, as coisas já falharam antes, né? Por N motivos, né? Por conta da rede, por conta de outras coisas também. Mas a gente fica angustiado porque isso bate na gente de uma maneira diferente, né? É vida, né? A gente
a gente se identifica muitas vezes com isso, né? Isso é muito complicado. Mas eu acho que com bastante técnica, paciência e ouvir o outro, assim, vai dando ali um ar de pode fazer alguma coisa até um tanto. O problema é quando o outro não está preparado para isso, e não quer, e não se ouve. Aí a gente tem um grande desafio. É muito embora o serviço social do hospital faça esse trabalho pós-alta também, né? Não quer dizer que o paciente sai com uma mão na frente e outra atrás, de forma nenhuma. Existe um planejamento para o que vai acontecer depois daqui, um segmento na rede, seja através do CAPS, seja através do posto, de ambos, cartas e relatórios médicos são entregues, prescrições médicas, há também uma conversa, um acordo com a família, para ficar de olho nesse paciente, principalmente nos primeiros dias depois de uma tentativa, que é o período de maior risco para uma nova tentativa. Então, existe também uma articulação que vai para fora do HU, né? Mas a gente sabe que as questões sociais, elas são importantes, independente disso, certo? A gente está chegando no final do episódio. Vocês gostariam de complementar alguma coisa, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é a que é uma fase, certo? Eu sempre digo isso nos pacientes, assim como as coisas boas, elas passam, as coisas ruins também. Então, buscar ajuda não quer dizer fraqueza, muito pelo contrário, quer dizer um sinal de força interna, como a Maíra colocou, de uma luta pela vida. E a gente está aqui para acolher, para ouvir, para receber. Então, se você não tem um familiar com quem você possa se abrir ou alguém que você confie, busque alguém da rede de saúde, vá até o posto, converse com essa enfermeira, receba um acolhimento, ou vá até o CAPS. Tá? Você não está sozinho. A gente realmente está aqui para te ouvir e toda a luta pela vida, toda a esperança, ela é sempre válida. Lembre-se apenas que é uma fase, que eu sei que pode estar muito difícil, provavelmente está, mas que você não está sozinho nessa. A gente pensa assim, né, Setembro Amarelo, né? Amarelo, a palavra, ela significa, né, se a gente olha para o amarelo mesmo, amar é um elo, né? Então, assim, eu acho que com muito amor e cuidado e olhar para a pessoa que está sofrendo, né, você pode ser vista. Procure alguém, né? Não passe por isso sozinho, porque às vezes a gente não dá conta, né? Sempre vai ter alguém para poder te ouvir. Busque ajuda, né? Antes de fazer isso, busque ajuda, porque a gente, tem profissionais que podem te ajudar, né? Não precisa passar por isso sozinho. Eu acho que essa que é uma mensagem muito importante, né? E de qualquer maneira, né? Se a vida não está boa a ponto de você querer tirá-la, né? Quer dizer que ela ainda pode ficar boa, né? Talvez ainda só não chegou o seu momento, né? Então, se dê mais tempo, tenha mais paciência. Às vezes a gente falar, né, de fora é muito difícil de compreender, mas às vezes se a pessoa se dá uma chance, né, de se tratar, de poder se ouvir, de poder entender por que a vida tá assim, acho que as condições tendem a melhorar, assim, né? E claro, estamos aqui, né? Acho que os profissionais de saúde também vão, né, aí... me fugiu a palavra, mas eu acho que vão se solidarizar, né, com essa situação de poder ouvir aquele que precisa, né? Porque o cuidado, ele vem de todos os jeitos, né? E poder cuidar do outro é muito importante. E você que precisa ser cuidado, e a gente tá aqui para isso. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês nesse episódio especial, né, da campanha Setembro Amarelo, mas é um tema que a gente quer tratar o ano inteiro, é muito importante. Vocês se disponibilizaram vir aqui, trazer um pouquinho da experiência de vocês. Eu queria agradecer demais. Para a gente falar sobre o tema, oferecer apoio, buscar ajuda, que são passos fundamentais. Muito obrigada. E vamos lembrar que nós não estamos sozinhos. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio e até a próxima.